A pauta hoje é sobre a importância da cultura e do cinema para o desenvolvimento de uma cidade, do país. Hoje a gente tem o privilégio de ter o nosso convidado, cineasta, escritor, produtor cultural, ex-secretário e ex-ministro da Cultura, João Batista de Andrade. Obrigada pela presença, ministro. Tá, obrigado pelo convite. É um prazer nosso, né, vereador? Com certeza. Uma grande honra, um expert para falar desse assunto que é tão importante. Ministro, a gente queria começar conversando com o senhor, falando quais as possibilidades culturais que uma cidade como São Paulo, por exemplo, pode e deve ter, né? Qual que é o papel da cultura? O que muda numa cidade como São Paulo, tendo uma cultura mais pujante? Olha, cultura é um conceito muito complicado, assim, muito vasto, tal, né? Tudo é cultura. A pessoa que mora na periferia, que faz a casa dela com resto de material, aquilo é cultura. A televisão é cultura, o cinema é cultura, a educação na escola é cultura, tal. O que acontece é que o mundo não é tão simples assim, né? Então, na sociedade, os grupos se apoderam dos meios culturais. Na medida que a cultura deixa de ser aquelas coisas espontâneas, da expressão de um indivíduo para outro e tal, e passa por mecanismos, né, e por estruturas complexas de produção, de transmissão, aí a coisa se complica muito mesmo, né, porque os interesses são mais ligados aos próprios produtores, detentores desses meios, do que os interesses da população. Então, esses meios, eles são muito contraditórios também, porque eles precisam ter o apoio e a audiência dessa população. Mas o jogo é um jogo manipulado por quem tem poder. Então, o jogo, mesmo que seja contraditório, diz o seguinte: olha, para manter esse público você tem que fazer coisas mais ligadas a ele e tal, mas é uma escolha de quem detém aquilo lá. Então, a questão como São Paulo, por exemplo, é saber como o Estado pode interferir nesse processo e pode ajudar ou quebrar um pouco esse monopólio de poder sobre o próprio pensar da cultura, né? Porque é fatal. Você tem uma parcela que tem direitos, que estuda, mas estuda mesmo para valer, que se aprofunda e tem capacidade de conhecer o mundo, de conhecer os avanços da ciência, saber direito o que é darwinismo, o que é, enfim, né, quais são as teorias sobre a sociedade e tal. Isso é uma parcelinha pequena. E o resto da população está sujeita ao conhecimento desse grupo. E conhecimento é poder, né? Então, aí você tem que pensar como você ajudar que as pessoas que estão fora desse núcleo de poder, como é que eles podem passar a ter uma relação mais ativa e menos passiva com relação aos meios culturais, né? Então, há um medo muito grande, mas porque uma trombada entre a ideia de um Estado totalizante, né? Um Estado interventor e uma política estatal, tal, e o liberalismo. Nós estamos vivendo nesse momento agora, esse embate, né? O que as pessoas percebem é que nenhum deles supre o completo, porque a experiência de concentração do poder cultural na mão do Estado, o Estado, às vezes eu falo, o Estado tem nome, sobrenome, CPF, RG e tal, né? São pessoas, são grupos, né, determinados e tal, acaba virando um direcionamento cultural, né? Por outro lado, o liberalismo vai fazer, o liberalismo total, ele vai fortalecer a ideia de que a cultura é um poder, e é um poder exercido por quem tem os mecanismos de produção e de distribuição cultural. Aí nós sabemos, aí são as empresas. Eu não acho que elas são más em si, eu sou contra esse tipo de ideia. Sim. São contraditórias, mas o problema é o conjunto, como é que uma coisa interage com a outra, né? Como
a liberdade individual de criar, de auferir e tal, se choca com o poder que os grupos detentores dos mecanismos culturais têm sobre ele, né? Então, o Estado tem que ficar um pouco ali, quer dizer, dar uma certa liberdade para a atuação do ser humano, para os próprios empresários e tal, mas tem que saber que a maior parte da população está submetida, não está participando, né? Então é importante que haja uma ação. Então o Estado vai suprir essa necessidade. São Paulo no Estado tem a lei que eu criei mesmo, né, que é o PROAC, que é uma lei importante no Estado, a primeira lei de fato de cultura, né, em São Paulo. E no município já não tem, foi até criado uma lei, foi colocado para discussão, mas eu acho que não chegou a ser instalado, que era baseada no PROAC. Ia se chamar PRONAC ou PROMAC, era municipal, né? Baseado no PROAC. Mas eu acho que não foi para frente e tal. Não sei se é o caso. O PROAC no Estado deu certo, mas o resto eu não sei. E é importante porque no mundo hoje, isso é consenso internacional. Quer dizer, a liberdade de expressão, ela fica totalmente comprometida quando você fica só dependendo da iniciativa privada. Claro. Só, porque são grandes grupos, você não sabe nem quem é dono. Não existe esse negócio do dono. São grupos gigantescos que você não consegue falar nem com o terceiro, quarto escalão. Você já fala com a periferia dele. É quem atende o telefone, né, e desliga também a hora que quer e tal. Então, é um poder muito grande assim, sobre a cultura, né? O Estado tem que ter coragem de falar, não, daqui, a partir desse núcleo que tem o poder pessoal com relação à cultura, ali nós vamos ajudar, né? Não é uma coisa fácil, você tem que pesar, você não pode ser paternalista, não é? Mas você tem que deixar claro para a população que você está ajudando as pessoas a terem acesso às coisas. No caso, quais as políticas municipais que a gente tem hoje que oferecem essas opções para a população, Caio? Olha, eu acho que a gente tem que aproveitar a presença do João. O momento que o Brasil vive é muito, muito sério, na minha visão, porque a cultura está no mesmo patamar de importância que educação e esporte. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque a educação apartada da cultura, ela não vai dar uma formação completa, os horizontes e as alternativas daquele ser em formação para ele escolher o caminho que seguir. No Brasil a gente trata artista como vagabundo, músico, ator, atrizes, artistas da pintura, das artes plásticas. A gente não tem essa cultura de valorizar como política pública permanente, varia conforme o governo. E agora, por questão ideológica, a gente tem sofrido muito ataques a programas culturais, fomento, com esse liberalismo de folhetim, que é o liberalismo de fachada. Ele não tem... Você pensar num liberalismo, a liberdade plena só vem quando o indivíduo tem autonomia econômica. Se ele está totalmente excluído na miséria, ele não vai ter liberdade nunca, porque não vai nunca poder escolher o que fazer com um emprego, um salário e poder dar um caminho para a vida dele. Então, liberalismo de verdade é quando você tem desenvolvimento econômico. E para isso tem que ter desenvolvimento cultural, porque um jovem que nasce numa quebrada de periferia e só vê tragédia, problema, dificuldade, ele vai ter duas opções. Ou vai ter o crime organizado ou vai ter a igreja. Então eu acho que você tem que acrescentar nesse cardápio a formação cultural, artística, musical, dança, pintura e tudo mais, o esporte, porque isso vai dar um combo de formação de princípios e valores. E no caso da cidade de São Paulo, acho que era assim também no estado e em nível federal, o orçamento da cultura não chega nem a 1,5%. É um orçamento diminuto. E geralmente quem está na política quer interferir no mérito ideológico da arte. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. É o que o João falou, a arte tem que ser livre. A gente está falando, ministro, muito do poder da cultura. E aí eu fico imaginando, vereador, como é que a gente faz para ter esse acesso à cultura com toda a sua plenitude, principalmente na área de periferia, que ainda hoje ela sofre um pouco da defasagem de opções
culturais. O que o poder público tem que fazer para ajudar? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência que a cultura existe na periferia. O problema é espaço e fomento para que ela se expresse, para que ela se diversifique e se amplie. A gente tem o exemplo das fábricas de cultura, que aqui na cidade de São Paulo, o governo do estado conseguiu criar espaços que são oásis de produção cultural, de desenvolvimento cultural, formação, que é um custo muito baixo para um resultado amplo, amplíssimo. E hoje, com a facilidade que a tecnologia da informação nos dá, com as redes sociais e tudo mais, você difunde muito mais fácil. Então, a gente tem que ter esse olhar. Eu acho que o jovem, cada vez mais cedo, ele está apto a discutir temas complexos, discutir política e apreciar e participar de uma vida cultural mais rica. A gente não pode subestimar. Então, acho que, nível municipal, a gente tem que usar os CELs como polo de desenvolvimento de cultura e de fomento. A gente tem que prestigiar o uso de emenda parlamentar para formação cultural, aula de música, aula de dança. Tudo isso eu acho que é muito válido e muda a vida de uma criança, de um jovem. E a gente tem que ter equipamentos como as fábricas de cultura em maior quantidade e com acesso mesmo. João, a gente teve um relato aqui de um coletivo de cultura. Os jovens vieram aqui e falaram: poxa, a gente foi lá no Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes e lá tem a sala, tem o som, tem o espelho para a gente fazer nosso treinamento. A gente não pode usar o som. A gente pode usar a sala, mas não pode usar o som. Como você vai dançar? Então a burocracia não permite. Então a gente tem que levar o nome, a gente não tem. Então veja o nível da coisa. Porque esse é o problema do Estado. Às vezes a burocracia ela existe para ela mesma, né? E não para a população. Né? Como você vai dançar sem música? Como você vai fazer aula de dança sem a música que está ali, né, ministro? Eu acho que é o seguinte, a questão é complexa, você pode teorizar, mas é preciso que haja o exercício da política, né? Na ação, principalmente com a periferia. Então é preciso conseguir ter coragem de se relacionar com as pessoas, com as lideranças, tudo, e fazer coisas trabalhadas conjuntamente com essas pessoas. Quer dizer, dando liberdade para elas e, ao mesmo tempo, quase que confessando, mas deixando claro quais são as limitações do próprio Estado. Né? Isso é importante que fique claro. Fique claro para as pessoas, né? Que o Estado não está omitindo informações, nada. Então, o Estado pode fazer tais e tais coisas, ter um limite, é até aí que a gente pode chegar e vamos aprofundar ao máximo, usar o máximo que tem desses recursos. Então, olha, o cinema, por exemplo, é uma arma muito importante. No Brasil, por exemplo, você falou que chama os artistas de vagabundos, mas chamam também os índios de vagabundos, como se eles fossem obrigados a ter os mesmos valores desse mundo ocidental, capitalista, tal. Eles não estão lá, eles estão na era deles, não é? Então, isto é, dizer que são vagabundos é julgar os índios de acordo com os valores de uma sociedade capitalista avançada, não tem nada que ver. Agora, você vai dizer que eles são piores do que nós porque não tem mercado de trabalho, não tem profissão? Isso é um absurdo, é um desrespeito humano terrível. Chamam de vagabundos, tal. Chamam para poder tomar as terras dele e tal, né? Então, na periferia, você tem que entrar numa relação de conhecimento, de respeito e saber como fazer, como usar os recursos que o Estado tem para ajudá-los a se desenvolver. Olha, as pessoas têm que sentir que elas são capazes de mudar as coisas. Se não sentir que são capazes de mudar, que são capazes de expressar suas inquietações, de expressar artisticamente, de fazer a sua pintura, ou o seu filme, ou o seu espetáculo, não vale a pena nada, porque eles é que têm que fazer, não somos nós. Nós podemos ajudá-los a viabilizar aquilo, mas eles é que têm que fazer. Então, é o poder público sendo um instrumento é um guia, mas a população é que tem essa ferramenta na mão, na verdade. Exatamente. Né? Você é muito assim de disponibilizar. É preciso não tratar a periferia como
como tratar os índios brasileiros de evangelizar. Não queremos evangelizar a periferia dizer que eles têm que ter os mesmos valores nossos que moramos aqui no centro, que estamos numa sociedade num nível de classe maior, tal, com mais oportunidade. Não, tem que ajudá-los a desenvolver a experiência deles e o anseio deles, o desejo deles de expressão. E respeitar, né? Exatamente, porque eles têm que ter a autenticidade da região deles, entre eles. Não somos nós que fazemos, a gente pode ajudar. De que forma, vereador, a gente consegue ser esse instrumento que o ministro comentou aqui com a gente, principalmente para poder transformar? Porque a cultura é um fato, é o que a gente está falando o tempo todo aqui. Você tem transparência, você tem pluralidade de ideias, mas você transforma a vida de uma cidade, de uma sociedade, das pessoas no dia a dia, né, vereador? A oportunidade tem que chegar para todo mundo. E aí, se você consegue botar dentro de um calendário escolar para todos, inclusive na periferia, o acesso ao teatro, o acesso a uma música clássica, ou aos tipos de música que o Brasil tem, que o mundo tem, a dança e todas as formas de expressão artístico-culturais, já é um grande passo. Porque o que acontece? Se a pessoa cresce vendo só um tipo de música, só uma referência, ela vai ter aquilo como padrão. Se você abre o leque, cada ser humano vai ter uma reação e aquilo gera um desdobramento. Por isso que a leitura, a preservação de bibliotecas, do gibi, o cinema, a música, o teatro, tudo isso aí faz parte de um molho que vai dar para aquele indivíduo uma capacidade de ser alguém melhor. E a gente está falando aqui de coisas básicas. Se você não tem acesso aos clássicos do teatro, do cinema e da literatura, você não vai ter memória histórica, você não vai ter cultura geográfica, você não vai ter referência de onde você veio e não vai saber para onde vai. Não é verdade, João? Acho que as pessoas esquecem um pouco isso. A questão política no Brasil, eu estou com essa impressão. Por exemplo, Chico Buarque. Eu, como artista, eu admiro muito o Chico. A discografia dele é antiga, cresci ouvindo. Elis Regina, Chico Buarque, Raul Seixas. Ideologicamente, eu não estou alinhado com o Chico Buarque politicamente. Mas eu não misturo as coisas. No Brasil a gente está misturando. Hoje você está deixando de gostar de um artista por causa da opinião política dele e reescrevendo, fazendo revisionismo, dizendo que ditadura não foi ditadura, porque em outros lugares mataram mais. Então não pode, a memória histórica a gente não pode perder. O problema é que os governantes, como eu falei, né, a forma deles dominar a sociedade é brigando com a cultura. Então, isso a população não pode pensar, não pode se expressar. Então, isso aí atinge. Agora, a população, isso a gente precisa ter clareza. Uma parte da população entra nisso, tá certo? Porque usa todos os recalques a que eles estão sujeitos pelo tipo de vida dele. O cara nasceu numa favela, aí a mãe com dificuldade de trabalho, o pai também desempregado, tudo. Cria uma carga negativa assim, na vida da criança e tal. Aí vem o de cima e diz, você está sofrendo assim, o outro lá está, o artista lá ganhando dinheiro para poder fazer música e tal. Quer dizer, eles foram criando mecanismos de atrair a população para essa violência, para esse ódio ao outro, a quem tem alguma coisa. E é uma bobagem, porque você falar de artista rico no Brasil, eu não sei de quem que está falando. Entendeu? O artista tem um nível de vida que é correspondente à necessidade dele, de ação e tal, né? Então é muito comum esses artistas todos, no final da vida estão na maior dureza, com dificuldade, aí todo mundo, artista que tem que começar a colaborar, isso é muito comum. Às vezes pessoas que estão aí recebem 1 milhão para poder fazer uns shows e tal, aí daqui a alguns anos o cara está com a mão assim vazia, tal, precisando. Isso é uma ilusão criada pelo poder, que é uma forma de controlar. E joga a sociedade contra os seus próprios artistas. Então, artistas como Chico Buarque, que expressam o sentimento popular, o governo consegue colocar a população contra ele. É uma coisa louca, entendeu? Um contrassenso louco, mas é a forma de governar, né? Então, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte,
existe uma descontinuidade de ação cultural que é terrível no Brasil, e é em tudo, no governo federal, no estado, nos municípios, tal. Começa a acontecer uma coisa, muda o governo, o cara não quer mais aquilo, e aquilo para, os projetos param. Cinema, por exemplo, eu estou cansado de chegar, de crescer e chegar a um ponto que derruba tudo que fez. Quantas vezes isso? Basta que a gente cresça um pouco, para que o Estado mude todas as regras, tudo, a gente fica desesperado, demora anos para tentar reformular, fazer outra lei. E nesse período a gente vai perdendo tudo. Olha, quando tinha a Embrafilme, nos anos 70, 80 e tal, nos anos 80, nós ocupávamos 140 dias por ano do mercado cinematográfico no Brasil. 140 dias por ano significa o quê? 30 e pouco por cento do mercado. A média na América Latina não chega a 10%, deve ser 7% de ocupação do mercado. O México estava 5%. Então, a gente ter chegado a esse nível, quase 40%, era impressionante. Mas batata, a gente chegou ali, veio o Collor, acabou com a Embrafilme, acabou com o órgão legislador, a Ancine, a gente foi lá para zero. Sabe o que é ir de uma ocupação tão grande dessa e para zero? Foi para zero, não tinha filme para exibir. Então, anos, quase uma década, para formatar de novo uma política cinematográfica. Aí foi criada a Ancine, daí e tal. O que está acontecendo agora? Nós estamos produzindo 140 filmes por ano, a moçada está entrando e aprendendo o cinema, com muita dificuldade ainda, porque é muito jovem, né? Que gosta de cinema, quer fazer muito filme, ganha prêmios de festivais. O que está acontecendo agora? Já bloquearam a Ancine, que é o órgão básico para financiamento do cinema, está lá com o Tribunal de Contas e não libera parcelas nem dos projetos aprovados. Então, é uma miséria. E na periferia é a mesma coisa. Entendeu? Isso é uma irresponsabilidade geral. A verba de propaganda do governo é maior do que a de fomento do cinema. Não, pois é. Então, é um equívoco muito grande. Agora, os governantes não gostam de ser criticados. Então, o nível de consciência democrática dos políticos é muito baixo. Então, o que acontece? É criticado por artistas, por intelectuais, pronto. Vamos boicotar os artistas e intelectuais. Não vamos dar dinheiro mais, não vamos liberar recurso mais, nada. A indústria cinematográfica, que hoje contribui praticamente como a indústria farmacêutica, forte, no PIB brasileiro, tal, tem um significado muito grande, além do aspecto cultural, isto é, da população poder ver a sua imagem na tela, não aquela imagem do outro país. É a sua imagem, as suas histórias na tela. Isso é fundamental, as pessoas se reconhecerem na tela. Então, o que está acontecendo é que esse processo de desmonte da estrutura do cinema já está provocando um desemprego enorme. E são muitos milhares de pessoas que são envolvidos com a atividade cinematográfica. Você imaginar que tem a contribuição do PIB é igual ou até maior do que da indústria farmacêutica, você imagina quantas pessoas são. Eu sou ruim de número, eu não vou falar número, mas é uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas na produção cultural, né? E faz parte do PIB, contribui no PIB. Tem uma importância muito grande, né? É o maior gerador de emprego, gera emprego 5 vezes mais, sei lá, do que a indústria automobilística, que recebe incentivo fiscal. Agora você vai perguntar, para que incentivo fiscal para uma indústria automobilística? Refrigerante, eu sempre dou esse exemplo. Refrigerante gera diabetes, obesidade e encarece o SUS. E recebe não só incentivo, como perdão de dívida. O Refis último aí foi uma bolada para Dolly, Coca-Cola, etc. E aí os caras vêm falar da verba da Lei Rouanet. Agora parece que vai ser limitado a 1 milhão. O projeto, eles pegam o exemplo do Luan Santana, a Cláudia Leite lá, sempre tem um espantalho para detonar uma política pública. Agora eu pergunto, João,
países que a gente se espelha com um modelo de sucesso capitalista, Canadá, Estados Unidos, como que eles fazem com a cultura? Eles investem pouco? Nossa senhora, é um investimento brutal. Eu vou dar um exemplo só. Você sabe que a televisão nos Estados Unidos, durante praticamente 70 anos, era proibido, desde que criou, não sei quantos anos, tal, ela não podia produzir audiovisual, não podia produzir filme nem série. Quem produzia era a indústria cinematográfica. Você imagina, dos anos 50, parece que eu falei 70, eu não sei quantos anos, provavelmente uns 50 anos, tal, que essa vigorou. Então, quanto que o cinema americano acumulou e ganhou tendo a televisão como meio para divulgar. Quer dizer, a indústria cinematográfica era dona de parte da televisão, porque a televisão tinha que comprar os filmes e não podia produzir nem série, nada. Então, no Brasil, o que acontece? O cinema foi popular na época da chanchada, por exemplo, nos anos 50, era muito popular, atores maravilhosos, como Anquito, Grande Otelo, Oscarito, né? Esses cantores, os musicais, tá? Era muito popular. Bom, a televisão veio, o que a televisão fez? Não abriu 1 milímetro de espaço na TV. Então a televisão veio sufocando o cinema. É o contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, é o contrário do que aconteceu na Europa, que é uma experiência diferente. Nos Estados Unidos é um desenvolvimento puramente capitalista, só que eles pensaram de acordo com o sistema. Você não pode criar uma banca de jornal numa cidade do interior, a única banca, faz um edital tal para colocar uma banca de jornal no centro da cidade. Aí ganha o cara que é dono de um dos jornais, tem 3 jornais. Aí o cara que é dono de um jornal ganha a banca e só coloca o jornal dele na banca. A televisão é assim. Aqui no Brasil é assim. Então, nos Estados Unidos, não. A televisão tinha que comprar da indústria cinematográfica. Como é que foi na Europa? Na Europa, as TVs nasceram do Estado. Então, elas eram estatais, as TVs. Quando houve a privatização, o que os governos fizeram? Eles privatizavam e eles eram obrigados a aplicar uma parte dos rendimentos no desenvolvimento da indústria cinematográfica europeia. Então, você vai ver os filmes europeus, está lá, Channel One, Fernsehen 3, tal, na Alemanha, a Rai não sei quanto, 1, 2, 3, 4 na Itália, né? Então, a Antenne na França, Antenne 1, 2, 3, 4, todas elas têm recurso para aplicar no cinema, porque elas são obrigadas a aplicar uma parte do ganho delas. Aqui no Brasil, não. A TV vem, se apropria do que o cinema tem, dos técnicos, dos atores, tudo, e fecha as portas para o cinema brasileiro. É difícil uma cultura continuar existindo, uma expressão cultural se desenvolver com esse processo de destruição permanente, ou periodicamente se destrói o que foi feito. Você tem que começar tudo do zero de novo. João, como é que você vê, por exemplo, essa onda do streaming, por exemplo, Netflix? O Netflix hoje ele está produzindo conteúdos para os países onde ele tem audiência. Então ele produz conteúdo nacional para o Brasil, produz mexicano para o México. Então ele percebeu que essa coisa de toda vez trazer o importado, enfiar a goela abaixo, dublado ou legendado, não funciona. Então ele está produzindo séries e conteúdos para os países, que era um papel que deveria ter sido feito talvez por fomento do próprio país interessado. Só que por até uma questão de mercado, você não quer só ver o outro povo o tempo todo, você quer se ver na tela. Então eu vejo que tem uma adaptação, talvez uma acomodação. Eu vou dizer uma coisa, quando eu assumi o Ministério, pouco tempo lá, né, depois da saída do Roberto, eu deixei pronto lá com a Ancine, um estudo com a Ancine, um estudo feito pelo Conselho Superior do Cinema e tal, para poder regulamentar a atividade do streaming, que é essa chamado vídeo on demand e tal, que é tipo Netflix, Now, tal. Então deixei pronto. E aí todo mundo é absurdo, não pode mexer, porque senão vai atrapalhar, isso é uma bobagem.
porque na França, por exemplo, eles taxam brutalmente esse tipo de processo. E, além de tudo, exige que na programação tenha um papel importante e significativo da produção europeia na lista de programação deles. E eles têm que investir na produção local. Isso é na França. Aqui no Brasil o pessoal, não vamos fazer não, porque senão eles acabam indo embora. Eu me reuni várias vezes com esse pessoal, não vai embora coisa nenhuma, esse aqui é um dos maiores mercados para eles. Eles faturam horrores no Brasil. Eles não vão abandonar o Brasil, mas de jeito nenhum, pode taxar o que for, que eles não vão abandonar. Então o que acontece? Nós estamos entregando o mercado cinematográfico para eles sem receber nada, de graça. Meu grande sonho é que a Virada Cultural seja o grande palco, a apoteose de um festival permanente anual na cidade. Então você faz o festival cultural ao longo do ano, em todas as modalidades e vertentes, e a Virada é o grande palco dos finalistas. E aí você pode trazer artistas consagrados para levar o público. Mas é isso, porque você gera uma coisa que não é episódica, não é trazer a Daniela Mercury para o povo ver de graça. É fazer uma grande festa com resultado. É dar o espaço que a cultura merece, né? A gente teria que ficar mais meia hora, muito mais tempo falando sobre isso, mas então vai ficar para o próximo capítulo, para a próxima vez, tá bom, ministro? Muito obrigada. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, né, vereador? Sempre, uma honra. O João podia dar uma aula aqui pra gente mais uma hora, falou de cinema um pouquinho, falar de música, teatro, falar das fábricas de cultura também, que ele teve a oportunidade de implementar. Foi eu que, na verdade, tirei o embaraço que tinha aquele projeto, que não andava para frente. Eu que criei a comissão e conseguimos desembaralhar e tocar o projeto. Aí eu saí. Em dezembro, o outro secretário inaugurou, e acho que em março inaugurou o primeiro. Mas o legado ficou, né, ministro? Que é o que importa. O legado foi. Muito obrigada, viu, ministro? Tá. É um prazer para todos nós. Tá bom, e que a obrigado cultura a você. esteja sempre presente para todos nós. Obrigado a vocês.